Passa para mim. Uma outra coisa que nós colhemos em Isaías, uma profecia ou um profeta que foi dos mais citados por Jesus. E aí eu fiz uma conexão de 41, 42 e 44 de Isaías. Os aflitos e necessitados buscam ou buscarão por água e não as encontrarão, e a sua língua se secará de sede. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Assim diz o Senhor: sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz à profundeza: seca-te, eu secarei os teus rios. Vai adiantar a tecnologia do povo judeu? Vai adiantar o mundo ter 70% de água? Vai adiantar os ambientalistas, os ecologistas, aqueles que estão aí endeusando a natureza, estão querendo preservar a natureza, em contrapartida em relação a priorizar mais a vida do ser humano e a obedecer a Deus e a acreditar em Jesus e no Evangelho? Meu irmão, por castigo, não é por acaso que de vez em quando tem acontecido incêndios florestais. Não é por acaso que de vez em quando tem acontecido enchentes, maremotos, tsunamis e tantas coisas horripilantes. Agora o terremoto que houve na China, como também o que aconteceu no Japão aí há 2 anos atrás. Essas coisas é permissão de Deus, é aviso de Deus, como a cantareira também é aviso de Deus. As águas acabarão, o mundo clamará por sede. E Jesus, há mais de 2000 anos, está dizendo: vinde a mim e bebam da água da vida. Não é só uma questão espiritual, é uma questão também física, porque os rios de Deus estão cheios de água e nunca faltará para nós a fonte de Deus, nunca faltará. Passa, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados e nós não sabemos disso. Uma coisa que o profeta, ou melhor, a igreja de Deus precisa se conscientizar: que nós somos atalaia, nós somos uma voz profética e precisamos estar no nosso devido posto, no nosso devido lugar, pois diz Isaías 21, verso 8: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E diz a palavra em Apocalipse: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Não é de profetada, mas de profecia. Profetizar a palavra, como Provérbios fala, em Provérbios 29, 18: não havendo profecia, fala para mim. Parece que tem pouca gente que sabe disso. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Se tem até evangélicos se corrompendo, que dirá aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus? Caminhando para o fim, Deus Pai, irmãos, é o manancial da vida. O Deus Filho é a fonte da vida, e o Deus Espírito Santo é a água que faz jorrar para a vida eterna. Coloca para a vida eterna. Nós temos como símbolo da água tanto a palavra de Deus, que cremos, que amamos, que pregamos, como o Espírito Santo que habita em nós, por onde nós temos a nossa santificação e um novo nascimento. É o Espírito Santo e a palavra de Deus, onde ambos têm o simbolismo de água, elemento água, e é o Espírito Santo e a palavra que nos faz nascer de novo e nos santificar. Você lembra dos sacerdotes que antes de ministrar no templo ou no tabernáculo tinham que passar pela pia, lavar as mãos e os pés? Os alunos gostam muito disso. Então nós vemos que essa é uma figura fundamental e importante. Coloca para mim aí na tela. O organismo humano, ele possui 70% também de água, assim como o globo terrestre. É impossível a sobrevivência sem água, e muito pior que a sede física é a sede espiritual. O salmista sabia disso, e no Salmo 42 ele fala: a minha alma tem sede de Deus. Quando entrarei e me apresentarei diante de Deus? Mas sabe o que o profeta Jeremias fala?
fala. O profeta Jeremias diz assim: o meu povo a mim me fez duas maldades. Deus falando com Jeremias: o meu povo a mim me fez duas maldades. Me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Israel virou as costas para Deus, desprezou o manancial de águas vivas. E lá no Apocalipse diz: quem tem sede, venha e beba. O Espírito e a noiva, ou a igreja, clamam para que aqueles sedentos que quiserem venham beber dessa fonte maravilhosa. Passa para mim. Muitos estão a morrer de sede espiritual. Esses dias eu estava lembrando da reportagem do Ebola. Há muitos anos atrás eu pregava sobre uma matéria de epidemias, que também é um sinal da volta de Jesus Cristo. Inclusive os antibióticos, eles já não estão sendo eficientes como era no passado para combater muitas bactérias, vírus e coisas semelhantes. E eles parecem que estão vindo mais forte agora, as bactérias, os vírus, as enfermidades e essas coisas todas. E cada ano vai surgindo mais epidemias. A ebola voltou, e isso é um vírus fabricado em laboratório. Isso é coisa de guerra, isso é coisa gravíssima que está acontecendo, e já está se espalhando aí por várias partes da África. E poderá sim, mas se Deus não intervir, atingir a Europa e todo mundo. E o interessante é que a ebola, em 4 dias no máximo a pessoa pode morrer, porque ela chega a perder 30 litros de água por dia. 30 litros de água ela perde por dia. É uma doença terrível que está aí acometendo muitas pessoas na África. Mas muitos estão a morrer de sede espiritual, ou mesmo por falta de água física. Aí eu lembro-me da mulher samaritana, e eu lembro também de Agar, a escrava egípcia, né? Onde a gente vê que Sara fala com Abraão: manda essa mulher embora, que ela bata em retirada, ela não vai ficar aqui com o filho dela, porque a herança é de Isaac, não de Ismael. E Abraão manda Agar embora, ela sai errante pelo deserto de Berseba, e de repente acaba a água do odre, só lhe resta uma esperança: morrer no deserto escaldante, sem água. Ela se coloca a uma certa distância do filho, e o filho começa a chorar. O anjo brada do céu e grita: Agar, o que tens? Levanta, toma um moço pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. E quando ela ouve a voz de Deus, diz a palavra que Deus lhe abriu os olhos, e perto dela estava um poço de água, e ela morreu de sede. E quantas pessoas que estão perto de um poço, muito mais do que um poço, muito mais que um manancial, muito mais que uma fonte, estão perto de Deus, estão perto de Jesus, porque Jesus não está em Jerusalém, Jesus não está no Monte Sião, Jesus não está no Monte das Oliveiras, Jesus não está no Templo de Salomão lá em São Paulo, Jesus não está nos montes, Jesus está perto de mim, perto de você, de cada um que clamar por Ele. Ele está pronto a te atender, a te socorrer, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. Ele quer saciar nossa sede, Ele quer matar nossa fome, Ele quer nos curar, nos libertar. Mas o homem está cavando cisternas rotas, está buscando a religião e não o Senhor e a palavra. E a gente vê como o caso daquela mulher samaritana. Ela estava perto do poço, mas sem Jesus. A outra estava perto de um poço, mas não enxergava a solução. E assim é a situação das pessoas ao nosso redor. Passa para mim. Jesus então, ele se coloca em pé e ele clama em alta voz no último grande dia da festa, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fala aí, José, o que ele conclui no verso 38? Você não estava com o texto aqui. Na próxima vez eu ensaio com você essa pregação. Isso é maravilhoso, acabou aqui. Eu vou estar fechando essa mensagem. Eu gostaria que você considerasse tudo isso que foi falado, que foi mostrado, em relação à gravidade da falta de água, que atingirá não somente São Paulo, mas todo mundo
e é um sinal da volta de Jesus Cristo. Então Jesus, ele se coloca em pé. Vamos todos repetir esse texto? Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Eu creio nisso, e se tu creres, serás saciado, satisfeito, feliz para sempre, porque terá o seu perdão e a vida eterna assegurada em Cristo Jesus, a fonte da água da vida. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção.